prometo ser rápido, breve e objetivo nessa tarde. Queria pedir para você prestar bastante atenção naquilo que nós vamos caminhar. Fica até um pouco difícil pregar. Eu não sei se é bom ser o primeiro ou ser o segundo, mas é um pouco difícil pregar depois de uma pregação que foi uma bênção da Rafaela. Mas eu acredito que o Senhor tem algo para falar aos nossos corações. Bom, só para... que já quero agradecer toda a equipe da ICB Jovem, agradecer o André, agradecer o missionário Edmar, que tem confiado também. E eu me sinto em casa, estou pastoreando a igreja do Vida Nova, vai fazer quase 3 anos, mas estou aqui toda semana. E eu quero agradecer aos irmãos da sede também, que sempre nos tratam com tanto carinho, sempre torce pela gente, mesmo um pouquinho mais longe hoje, né? A gente se vê só uma vez na semana, mas daqui da sede eu sei que eles ficam torcendo pelo Vida Nova, pela nossa igreja, sempre estão querendo nos ajudar. E ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma igreja lá que também nos abraçou, está nos ajudando, mas os irmãos aqui da sede também sempre orando, intercedendo. E quero agradecer também pelo pessoal do Vida Nova. Obrigado, vocês são bênção na minha vida e principalmente pela vida da minha esposa. Que Deus abençoe. E para não ficar mal com ninguém, dá uma salva de palmas para todo mundo aí, tá tudo bem, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Voltando à essência, nos últimos dias eu tive a oportunidade de participar de 2 conferências em 2 lugares diferentes, com pessoas diferentes, porém, os 2 lugares, Deus falou a mesma coisa no meu coração, e isso é saber que Deus está testificando. Mas num desses lugares eu ouvi uma frase que eu até postei essa semana, que mexeu muito comigo. A frase era o seguinte: aonde você estaria se você parasse de dizer não para Deus? Aonde você estaria hoje se você parasse de falar não para Deus? Porque a gente sempre está buscando uma resposta do Senhor, e na maioria das vezes a gente sempre está querendo ouvir o sim de Deus, não é verdade? Mas muitas das vezes a gente não está dando o sim para Deus, a gente só está dando não, a gente só está sendo negativo. Então, para começo dessa ministração, fica aí para você refletir, aonde você estaria hoje se você tivesse parado de falar não para Deus? Talvez não tem como recuperar, talvez não, certeza, não tem como recuperar o tempo perdido, o tempo que passou. Mas o Senhor te trouxe aqui essa tarde para te dar uma nova oportunidade de você viver o novo de Deus. Inicie um novo tempo na sua vida hoje, inicie um novo tempo na sua história hoje. Deus quer mudar o seu destino, só basta você falar sim, amém? Glória a Deus. A Rafa já deu uma definição sobre essência, mas eu também anotei uma aqui. Essência vem da natureza, substância ou característica essencial de uma pessoa ou coisa. No dicionário bíblico, a essência é a natureza divina de Deus. O Senhor nos criou para que nele possamos desfrutar da nossa identidade nele. Então, nós entendemos que quando nós estamos na essência do Senhor, quando nós voltamos à essência, nós estamos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Sabe, Deus te criou de propósito e Deus te criou com um propósito. Você simplesmente não veio a essa terra para passar alguns anos, ou para nascer numa família legal, ou para ter um bom emprego. Tudo isso é show de bola, mas Deus te trouxe para essa terra porque Ele tem um propósito, Ele tem uma missão. Existe algo que você vai fazer para Deus, e Ele vai mudar a história talvez de uma pessoa, talvez Ele vai mudar a história de uma família, ou talvez Ele vai mudar a história de uma cidade, de um país, através da sua vida. E eu comecei a meditar essa semana, a lembrar de algumas coisas que já aconteceram aqui nessa igreja. E eu quero lembrar com você, e me ajuda a pregar nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Eu quero lembrar de vocês as nossas conferências de jovens que tivemos aqui nessa igreja nos últimos anos. E se você participou de algumas dessas e foi abençoado, eu quero que você faça alguma coisa em nome de Jesus, amém? Dá um glória a Deus. Fala, não, mas daqui a pouco, na hora que eu falar a conferência. Mas dá um glória a Deus, um aleluia. Eu tenho uns amigos de outras igrejas que eles são meio estranhos, eles falam uau, yes, faz alguma coisa aí, vamos junto, amém? Tem um daqui também que fala uau, né? Ele vai chegar daqui a pouco. Então, em 2015, olha aí, cadê os irmãos de 2015 que já estavam aqui? Eu sei que vocês estão aí. Em 2015 foi a conferência Venha o Teu Reino, olha aí, para você relembrar, o pastor Gustavo Paiva e o Ministério Nova Geração esteve aqui com a gente.
Em 2016 foi a conferência Inconformados. É isso aí mesmo, ó, teve alguém do Inconformados. Em 2017 foi a conferência Frutificai. Camiseta vermelha, para você relembrar, pastor Davi Melo de Santos pregou nessa conferência. Em 2018 foi a conferência Eu Não Vou Parar. Quem lembra dessa? A camisetinha preta, tal, bonita. Quem pregou com a gente nessa conferência, se eu não me engano, foi o pastor Pastel. Corta essa parte. Foi o pastor Israel Palarone, teve mais alguns pastores, o pastor Hugo Barbas esteve com a gente, um pastor lá de Brasília. Em 2019 foi a conferência Profundidade. Vou de novo, que essa era a que estava fazendo, viu? 2019 foi a conferência Profundidade, amém? Aleluia, foi uma camisetinha também, preta, tal, bonitinha. Pastor Claudinho e pastor Laércio da ICB estava aqui com a gente. 2020 nós não tivemos conferência por causa da bendita pandemia. 2021 também não. Aí 2022 nós voltamos, amém? Em 2022 teve a conferência Até Que Ele Venha. Glória a Deus, já tinha mais gente, povo novo. 2023 nós tivemos a conferência Nossa Missão é Servir. Glória a Deus. E agora em 2024 está acontecendo a conferência Voltando à Essência. Agora em 2024 está acontecendo a conferência Voltando à Essência. Glória a Deus, é isso aí mesmo. Mas por que eu estou relembrando isso aqui? Por que eu quis relembrar isso aqui? Porque cada tema desse é uma palavra que Deus liberou sobre o nosso ministério, sobre os nossos jovens, sobre as nossas vidas. E eu comecei a lembrar também de algumas profecias que foram profetizadas aqui nesse altar sobre os jovens da nossa igreja. Uma das profecias foram que os jovens da nossa igreja, não é da igreja do lado, pode acontecer também, mas os jovens aqui dessa igreja, quando eu falo essa igreja, eu falo o campo todo, vão ocupar os melhores cargos aqui dessa cidade, amém? Os melhores cargos dessa cidade, as melhores portas que Deus vai abrir, está preparando os jovens dessa igreja para tomar posse disso, amém? Glória a Deus. E eu me lembrei dessa palavra porque mais ou menos um mês atrás, a filha da Renata, a Renatinha, a Ingrid, ela foi aprovada num concurso, numa prova, sei lá o que ela fez, e ela vai representar o Brasil lá nos States. Ela vai estar junto com a galera da ONU representando o Brasil. E da onde que ela é? De Jesus, e ela é da Casa da Bênção, amém? É Deus cumprindo a palavra dele, só está começando. E quem gritou o rua aí, quem quiser abençoar a vida dela para viajar, abençoa, porque o dólar está muito caro. Então, em nome de Jesus, até o final dessa conferência, Deus vai levantar alguém para abençoar a sua vida, viu? Para pagar essa viagem, em nome de Jesus. E não seja eu, Jesus, estou brincando. Estou brincando, se for eu, teu filho está desesperado, mas vamos lá. Teve uma irmã que da igreja também, uma jovem, vou falar que é parente, a Isa, ela está lá no fundo, ainda cursando faculdade, ela fez uma prova lá e ela passou na frente de todo mundo, porque ela foi a melhor, Deus abençoou ela e ela passou das pessoas que já eram formadas, ela só não pôde ocupar a vaga ainda porque ela ainda não tinha se formado, sabe? É Jesus pegando os jovens da Casa da Bênção e colocando lá na frente, sabe? E fazendo algo diferente. Aí tem mais um aqui também, eu estou falando das que eu conheço, tá bom, gente? Tem liberdade. A nossa irmã Rossana está por aí. Rossana ela é professora com muita honra, e eu sempre falo para Rossana, você está no lugar certo, deixa Jesus te usar. Mas agora ela subiu um nível. Agora quando o pessoal vai discutir a educação de Campinas, a Rossana está sentada na mesa com o pessoal e ela está dando a opinião dela, sabe? Por enquanto, ela só está dando a opinião dela. Daqui uns dias, ela que vai liderar isso tudo em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu estou falando isso, é só alguns jovens, mas eu tenho certeza que Deus está marcando mais jovens aqui nesse lugar, para você ser bênção, para você representar Jesus na sua faculdade, para você representar Jesus na sua escola, para você representar Jesus por onde você passar, para você representar Jesus no seu trabalho. Eu quero falar que voltar à essência é tomar conta dessa palavra, sabe? Não é porque a gente não está levantando a bandeira da nossa igreja, mas existe uma palavra sobre a nossa igreja, que os jovens dessa igreja vão viver algo sobrenatural aqui dentro dessa cidade, amém? Vai acontecer. Outra palavra que foi liberada aqui nessa igreja anos atrás, que as nossas próximas conferências, e quando eu falo próxima, não estou colocando uma data, mas as nossas próximas conferências, um dia nós vamos celebrar as nossas conferências no campo do Guarani, amém? Em nome do Senhor Jesus, nós vamos ganhar jovens, nós vamos ganhar almas para o Senhor, e esse lugar não vai caber de gente, então nós vamos ter que celebrar a nossa conferência lá no campo da Ponte Preta, lá no campo do Guarani.
já que eles não estão ganhando título, vamos celebrar Jesus lá dentro, amém? Só falei isso porque o André não está aqui, então vamos embora. Outras palavras que o Senhor já liberou no meio das nossas conferências. E essa eu lembro de cor. Essa não foi numa conferência, mas foi num acampamento. Estava todo mundo junto. E Deus usou um pastor e falou assim, ó, se prepara, porque daqui do meio desse acampamento eu estou levantando 10 novos pastores para essa igreja. E sabe o que aconteceu? 2 já foi, que é eu e minha esposa. Valeu, quem gritou o aí. E tem mais 8, fora os que vão vir mais. E eu lembro da cara de cada um que estava naquele acampamento. E vira e mexe eu relembro, para de correr. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando para o ministério. Jesus está te chamando para queimar por Jesus. Por que eu estou dizendo tudo isso antes da gente começar a ministrar, irmãos? Deus, Ele tem uma palavra liberada sobre a nossa igreja. Existe uma palavra liberada que a Casa da Bênção vai voltar à essência. E essa palavra é para todo o Brasil. Nós vamos voltar a viver milagres, amém? Nós vamos voltar a ver paralítico andar. Nós vamos voltar a ver cego enxergar. Nós vamos voltar a ver Deus curando câncer nos nossos cultos. Isso vai acontecer. Só que quando nós falamos isso, nós imaginamos que daqui, então, amanhã, todo mundo vai ter que voltar a ser uma igreja mais tradicional. Não, Deus vai fazer a gente voltar à essência. Porém, Ele vai fazer de uma maneira nova, um jeito novo. Deus tem um novo tempo para o nosso ministério, amém? Deus tem um novo tempo para a nossa igreja. Deus tem um novo tempo para a nossa história. Deus vai surpreender as nossas igrejas, amém? Vem um avivamento sobre as nossas vidas. E se tudo isso talvez não basta, existe algo bem legal também. Eu quero que toda vez que eu falar sobre Campinas, eu estou falando de toda a região. Alguns pastores de outras igrejas, no mês passado teve uma conferência aqui de pastores e profetas do mundo inteiro, estavam aqui nessa cidade, e sempre que eles vão conversar, eles falam, não tem como a gente prever, mas uma das cidades que o nosso coração queima pelo próximo avivamento é a cidade de Campinas. E quando nós falamos da cidade de Campinas, nós estamos falando toda a região. E deixa eu te dizer uma coisa, a Casa da Bênção não vai assistir o avivamento, nós vamos participar desse avivamento também. Deus também vai usar essa igreja, Deus também vai usar nossas vidas para incendiar essa cidade, amém? Nós vamos parar de ser conhecido como a cidade da violência, como a cidade do sexo, como a cidade do roubo. Nós vamos começar a ser conhecido como a cidade que queima e adora o Senhor Jesus de Nazaré. De vez em quando vai uma irmã lá na igreja, e essa irmã é cadeirante, e a gente está incentivando as pessoas a orar por ela. E a última pessoa que orou por ela foi minha esposa orou por ela, falou, você acredita que você pode andar? Ela falou, eu acredito. Minha esposa orou, e ainda, irmãos, ainda ela não andou, mas vai chegar um dia que ela vai entrar com aquela cadeira de roda dela, e eu vou sair empurrando aquela cadeira de roda, jogando para fora, porque ela vai sair andando. Nós precisamos voltar a acreditar que o nosso Deus faz milagre, amém? Nós precisamos voltar a acreditar que o nosso Deus usa você, jovem. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus vai incendiar a nossa nação através das nossas vidas. Jesus não é comum, o nosso Deus é sobrenatural. Mas para viver tudo isso, nós precisamos voltar à essência. Não tem como. Não tem como, irmãos, a gente querer viver tudo isso e a gente esquecer do principal, a gente esquecer de Jesus. E como nós sabemos que nós deixamos o primeiro amor, como foi falado aqui, como que nós sabemos que nós perdemos a primeira essência, a nossa vida começa a ter algumas denúncias. A nossa vida começa a ter alguns gritos alguns comportamentos começam a denunciar a nossa postura. E vem aquela velha frase, você não é crente não. E aí você tem duas escolhas. Ou você escolhe ignorar essa voz, essa denúncia que está tendo, e continua do mesmo jeito. Ou você abre o teu coração e deixa Jesus te mudar. E deixa Jesus te restaurar. E deixa Jesus tocar na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês 3 denúncias que a nossa vida cristã acontece. A primeira está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8. Obrigado, Mazinho. Esse único defeito é ser São Paulino. Glória a Deus. Então, preste atenção. Existe algumas denúncias que a nossa vida começa a mostrar. E a
parece que todo mundo está vendo, menos você. E o primeiro está lá em Gênesis capítulo 3, verso 8, vai dizer assim, ó: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porém entre as árvores do jardim. Primeiro sinal que você perdeu a essência é que você anda se escondendo nas coisas de Deus. Talvez você ouviu a gente ministrando isso no acampamento, no começo do ano, mas a gente precisa voltar a falar. Existem pessoas, não é quem ficou em casa, não é quem não está aqui, pessoas que estão aqui dentro. Você está se escondendo nas coisas de Deus, e você não está percebendo que você não está mais queimando por Jesus. Você está fazendo as coisas no automático. O que aconteceu aqui? Adão e Eva estavam na sua essência, eles tinham relacionamento com Deus, mas eles caíram em pecado, eles perderam a essência. E quando Deus chama ele, o texto vai falar que eles se esconderam da presença de Deus. Irmãos, tem tanta gente querendo se esconder da presença de Deus. Às vezes a gente está num culto tão abençoado, a presença do Senhor está caindo no nosso meio, aí nós olhamos alguém no meio do culto, aquela pessoa está escondida, parece que só o corpo dela está ali, parece que a mente dela está a 5, 6, 10 quilômetros de distante. Quantas pessoas estão fugindo da presença de Deus? Uma vez eu vi um jovem falar aqui nessa igreja, sabe o que é, Jean? Eu estou vendo que tem um monte de gente mudando de ministério, não está mais podendo ficar, estão sendo deslocados para outro ministério. Eu vou parar de me dedicar, porque com a dedicação que eu tenho, logo eu vou virar líder, e eu não quero virar líder, eu não quero essa responsabilidade. Sabe, tem muita gente que está escondido no ministério de louvor, tem muita gente que está escondido no ministério de teatro, tem muita gente que está escondido no ministério de dança, tem muita gente que está escondido na recepção, tem muita gente que está escondido atrás de um púlpito. Mas eu quero dizer para você que nessa tarde, Jesus te achou, Jesus achou seu coração, Jesus trouxe você aqui para falar: eu não me esqueci de você. E o que é estar escondido, pastor? É você estar fazendo, fingindo que está dando o seu máximo, mas na verdade você sabe que você não está dando o seu máximo. Você está ocupando um lugar, você tem uma oportunidade, e você faz até onde dá, até onde lhe convém. Não existe renúncia na sua vida, não existe sacrifício, não existe vida de oração, não existe vida de jejum. Você acha que isso é uma besteira, você acha que o seu dom, que o seu talento, você acha que a sua beleza, você acha que você fala bem, tá bom. Deixa eu te falar, para Deus não tá bom não. Jesus morreu na cruz, foi por inteiro. Ele também quer você por inteiro. Ele não quer você pelas metades, Ele não quer um pedacinho seu, Ele não quer 40% seu. Jesus, Ele quer seu coração por inteiro. Adão se escondeu no meio das árvores, e as árvores hoje dentro da nossa igreja é os ministérios. Uma árvore é para dar folhas e frutos, e talvez tenha alguns ministérios que não estão dando frutos, porque tem muita gente escondido nele, e só está sugando, não está preparando a terra, não está trabalhando. Sabe o que é? Talvez eu vou desanimar você, um negócio que eu vou falar aqui. Nós crescemos com uma ideia na cabeça, que Deus tem uma grande obra na minha vida. Nós começamos a achar que nós somos os queridinhos de Deus, porque Deus tem uma grande obra. Senhor, eu não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Aí você fica levando a vida relaxadamente, porque você acha que Deus é obrigado a fazer as coisas no seu tempo, quando você quer. E na verdade eu aprendo que Deus não tem uma grande obra na vida do pastor Jean. Deus tem uma grande obra onde Ele me plantou. Exemplo hoje, Deus tem uma grande obra lá no Vida Nova, onde Ele me plantou. E através da minha vida, da equipe que está comigo, Deus vai fazer uma grande coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra de Deus não é sobre mim. O poder de Deus não é sobre mim. A glória não é sobre mim. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. É tudo dele. Agora não confunda, claro, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas a grande obra que Ele tem para fazer não é na sua vida, é através da sua vida. Então quer o conselho nessa tarde? Sai de trás dessa árvore, para de se esconder nesse arbusto, para de se esconder. Apesar que nós não conseguimos se esconder do Espírito Santo de Deus. Essa tarde o Senhor te trouxe aqui para falar que você é amado por Ele. Nosso Deus é Deus de novas oportunidades. O nosso Deus é o Deus de novas chances. Você tem uma
oportunidade hoje de sair daqui de mão dada com Jesus e para falar: Jesus, eu estou preparado para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Que nessa tarde você saia daqui em nome de Jesus, disposto a voltar à essência e sair daqui queimando por Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Galera, vocês perdoam eu, porque ontem à noite teve culto, agora a gente está aqui à tarde, e o culto lá no Vida Nova é domingo de manhã. Então eu vou falar de manhã, vou falar à noite, vou falar de madrugada, tá tudo bem. Só vamos junto, amém? Glória a Deus. Então o primeiro ponto é esse: pessoas que estão se escondendo nas coisas de Deus. O segundo ponto são pessoas que perderam a essência e começam a brincar com os limites. Está lá no livro de Juízes, capítulo 16, verso 17 ao 21. Juízes 16, capítulo 16, verso 17. Vamos ler. Você que nos acompanha aqui, deixa o seu like, curte, se inscreva. Aproveita também, se inscreve na ICB Vida Nova, dá uma moral pra gente. Eu vou vender meu peixe também, né? Juízes, capítulo 16, verso 17, vai dizer assim, ó: descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier ser rapado, irei ser da minha mãe força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobriram todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse a ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Só até aí, em nome de Jesus. Então, para aqueles crentes que já perderam a essência e às vezes começam a se comportar igual Sansão. Sansão tinha promessas, Sansão tinha a presença de Deus com ele, só que Sansão ele começa a brincar com os limites. Gente, não foi do dia para a noite que Sansão caiu. Não foi do dia para a noite que Sansão revelou seu coração a Dalila. Sansão, ele foi fazendo uma série de coisas que não podia ser feito. Sansão começou a brincar com o pecado. Sansão começou a falar: eu acho que até aqui está tranquilo eu ir. E no outro dia ele fala: eu acho que está tranquilo eu passar para esse lado aqui, está tudo bem. E daqui a pouco Sansão já estava aqui. E quando Sansão percebeu, Sansão ele foi derrotado pelos inimigos. Quantas pessoas estão dentro da igreja que você está brincando com o pecado? Sabe? Você tem talvez um pecado aí de estimação. E como foi falado aqui, não tem pecadinho nem pecadão. As consequências são diferentes, mas tudo é pecado. Então talvez tem pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado faz anos e você não consegue vencer esse pecado. E aí você está tão frio na fé que agora você começou a testar os limites. Você que namora, acho que até aqui eu posso ir. Acho que até aqui está tudo bem. Você que tem a mania de mentir, não, mas é só uma mentirinha, está tudo bem.
Você que tem a mania de cobiçar, não, mas tá tudo bem, é normal. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, todo mundo faz, mas sua mãe já dizia, você não é todo mundo. E aí você começa a brincar com o pecado, e deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele não tem pressa de te tirar da presença. Nós falamos uma frase muito linda na igreja, Deus não desiste de você, e isso é verdade, mas eu quero dizer que Satanás também não desiste. Sabe por que aquele seu amigo que não vem para a igreja, parece que a vida dele é uma paz, parece que nada acontece? Porque o diabo não vai tentar quem já está lá fora, o diabo vai dar propostas para quem está aqui dentro da igreja. Você olha seu amigo, parece que a vida dele é perfeita, e parece que só você passa por luta e passa por provas, aí você começa a desanimar, e você começa a querer viver no limite. Aí você fala, pastor, mas é tão chato orar, mas é tão difícil orar, mas a minha vida espiritual está tão chata. Não é que é chato orar, não é que a vida espiritual tá chata, é que talvez a sua vida está rasa, talvez a sua vida de oração com Deus está rasa. Aí não tem como ficar forte mesmo não, irmãos. Aí não tem como a gente estar forte em Jesus mesmo não. E aí você tem duas opções, ou se lançar aos pés do Senhor e falar, Senhor, me resgata novamente, toca no meu coração. Ou você começa a brincar com os limites, e você começa a achar que tudo é normal. Você começa a achar que, não, tá tudo bem, eu não prejudico ninguém, eu não faço nada de errado com ninguém, eu só estou prejudicando a mim mesmo, na hora que eu quiser, eu vou voltar para Jesus. E aí você começa a perceber depois de um tempo que você brincou tanto com os limites, e quando você já percebe, você já está um bom tempo sem sentir a presença de Deus na sua vida. Você já está um bom tempo sem sentir Deus. Sansão, ele tocou em defunto que ele não poderia tocar, ele bebeu vinho que ele não poderia beber, ele se relacionou com mulheres estrangeiras que ele não podia se relacionar, e depois ele tem um relacionamento ainda com Dalila, e ele revelou o segredo de Deus da vida dele para o inimigo. O Espírito Santo, ele quer te contar segredos, mas não é para você sair revelando para o inimigo, é para você fluir em crescer em Deus. E aí depois disso tudo que ele foi passado para trás, ele não percebeu que a presença de Deus tinha deixado a vida dele. O mais triste é quando o crente peca, o crente erra, e ele não percebe que o Espírito Santo já não habita mais no coração dele. E o Senhor manda dizer que ele tem saudade, o Espírito Santo tem saudade de alguns jovens aqui nesse lugar. O Espírito Santo, ele tem saudade do seu coração. O Espírito Santo, ele tem saudade de quando você orava, de quando você buscava, de quando o temor que você tinha aos poucos foi se perdendo, e você acostumou a brincar com o limite. Porque você foi no limite uma vez, não aconteceu nada. Você foi a segunda vez, também não aconteceu nada. A terceira, você falou, é de boa, eu sei até onde eu posso ir. Quem aqui já foi para a praia sabe que tem aquela galera que abusa, né? Não, eu sei nadar, e começa a entrar no mar, não, eu sei nadar, e começa aí, daqui a pouco você vê uns marmanjos sendo carregados, porque se afogou, e mó vergonha, né, uns marmanjos, e entra lá, aquele salva-vida lá, tudo de sunga vermelha, carregando um cara de 2 metros de altura, porque estava se afogando. Mas por quê? Porque brincou com os limites, se afogou. Tem muito crente assim, não, nossa, para, Jean, na hora que eu quiser eu volto. E aí daqui a pouco, você está tão distante de Deus, você está tão longe de Deus, que você não tem mais força de voltar para a essência do Evangelho, que é Cristo. Então, quer um conselho nessa tarde? Para de brincar com os limites. Para de brincar com o pecado. Nós temos o entendimento, isso, acho que todo mundo é bem claro. Não tem como você, o Giovanni está ali no fundo, não tem como um engenheiro chegar e falar, vou derrubar esse prédio aqui, na primeira marretada do pedreiro, nós vamos derrubar esse prédio. Não vai, não tem como derrubar um prédio numa primeira marretada, não tem como, irmãos. Sabe o que a galera da obra vai fazer? Eles vão começar a fazer um estudo, qual é a altura desse prédio, quantos andares tem, como estão as vigas, como estão as colunas, e eles vão começar a abalar aquelas colunas, vão começar a abalar as estruturas, por um dia programado, derrubar esse prédio de uma vez. É assim que Satanás trabalha. Ele não tem pressa de te derrubar de cara. Ele vai só ali, abalando um pouquinho as suas estruturas. Ele vai só ali,
vai só ali depositando algumas coisas, e você vai aceitando, e você vai achando que é tudo normal, você vai achando que é tudo lindo, você vai achando que é tudo belo, e aos pouquinhos ele vai quebrando você, e quando você vê, você está no chão, caído, morto e com vergonha. Mas eu tenho uma notícia boa para você essa tarde. Se existe alguém aqui que está vivendo isso, que está brincando com os limites, eu quero dizer que existe um Deus que Ele é Pai, e Ele está disposto a perdoar pecados, Ele está disposto a limpar corações. O cair é do homem, mas se nessa tarde você quiser o levantar na sua vida, vai ser de Deus, amém? Você não vai levantar para cair de novo, você vai levantar para ter uma vida profunda e constante com o Espírito Santo de Deus. O terceiro é vivendo de aparência. Como assim, pastor? Eu vou só citar a passagem, quem está marcando, você marcar aí só para a gente ganhar tempo. É 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13. Paulo faz uma denúncia, e eu quero citar 2 personagens aqui, que eu amo muito a vida deles. Foram homens de Deus, inspiram as nossas vidas. E o primeiro é Moisés. Moisés, ele tinha relacionamento com Deus, Moisés tinha intimidade com Deus. Moisés, ele viveu grandes experiências com Deus. Moisés era alguém apaixonado pelo Senhor. Mas, irmãos, não se iluda, todo mundo vive altos e baixos. Ou você acha que todo dia a gente acorda empolgado? Sabe, tem dias que eu acordo desanimado. Como assim? Você é pastor? A gente é pastor, a gente não é semi-anjo. A gente ainda tem a natureza adâmica, tem a carne que às vezes luta contra. E tem dia que a gente tem que clamar: Senhor, ajuda, me puxa aqui. Então todo mundo tem altos e baixos. E teve um dia que Moisés começou a oscilar um pouco. O homem que viveu grandes experiências com Deus, o homem que viu o mar vermelho se abrindo. Moisés, ele tinha uma experiência de subir um monte, e ele passava 40 dias falando com Deus face a face. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é conversar com Deus face a face? E a história vai contar que quando Moisés descia do monte, o rosto dele brilhava. Já pensou que doido? O rosto de Moisés brilhando. Lá na igreja ninguém tem o rosto que brilha, mas tem uma pastora lá que sai bola de fogo da mão dela. Vocês conhecem? Eu não vejo. E ela fala: pastor, tem uma bola de fogo aqui na minha mão. Eu falo: taca ali naquele irmão. E ela taca, o irmão cai. É um barato, é maravilhoso. Eu falo: faz outra aí, taca em mim pra gente ver. De lá tacou lá, comecei a dar até uma febre, esquentei, mas é bom demais. Mas nosso Deus é um Deus sobrenatural, amém? Mas ele descia do monte, todas as vezes que ele se relacionava com Deus, ele descia e o rosto dele brilhava. Então Moisés teve uma ideia. Moisés foi querer ajudar Deus, irmãos. O nosso grande erro é isso. Deus não precisa da nossa ajuda. Moisés teve a ideia de colocar um pano, um véu sobre o seu rosto. Então, quando Moisés descia do monte, ele estava o quê? Encobrindo a glória de Deus que estava no seu rosto. Porque ele queria que as pessoas entendessem que por trás daquela cortina existia uma glória. Só que começou a acontecer o quê? A glória, depois de alguns dias, essa glória ia embora. O rosto de Moisés não estava mais brilhando, porém ele continuava usando o véu. Por um momento da vida de Moisés, Moisés estava vivendo de aparência. Porque o que Moisés entendeu? Toda vez que o pessoal me vê com um véu, eles vão achar que eu estou com a glória de Deus. Então eu vou usar esse véu 24 horas em público. Porque toda vez que olharem para mim, vão falar: ele está com a glória de Deus. Porque a glória de Deus está atrás daquele véu. E na verdade não tinha mais glória, não tinha mais fogo, não tinha mais presença. E tem muita gente vivendo de aparência. Ah, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Ah, mas o que as pessoas vão pensar do meu chamado? Que é o meu chamado, né, pastor? O meu ministério, é porque é a minha canção, é porque é o meu instrumento, é porque é não sei o que, é porque é a minha dança profética. Nada contra, irmãos, amém? Você tem que fazer as coisas para Deus mesmo com amor, com carinho, e tem que ser bem feita. Mas quando a gente está mais preocupado com a nossa reputação do que com a glória de Deus, é que na verdade a gente já perdeu a essência faz muito tempo. Quando nós estamos mais preocupados para os aplausos, ou para os posts no Instagram, ou pelas pessoas falando bem da gente, do que pelas pessoas vão falar da palavra de Deus, a gente não está mais pregando o Evangelho, a gente está pregando o nosso eu mesmo em cima do altar. E pela misericórdia de Deus, Ele ainda fala com algumas pessoas. Sabe, não confunda, eu não estou falando que você tem que sair daqui: o pastor falou isso, então agora eu vou ser um relaxado. Agora eu não vou mais estudar, eu não vou mais ensaiar, eu só vou chegar e fazer. Não é isso que eu estou falando.
Eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e já perderam a essência faz tempo e tá fazendo as coisas para Deus no modo automático, tá fazendo de qualquer jeito, só tá fazendo para manter a aparência. Porque se o pessoal descobrir que eu tô mal, o que eles vão achar do meu ministério? O que eles vão achar do não sei o quê? Quer ver um exemplo de quem já perdeu a essência faz tempo? O pastor está pregando o culto e a palavra está falando aos corações. E aí o pastor fala, vem aqui na frente que eu quero orar pela sua vida. Aí você fala, vou lá nada, o que os meus liderados vão pensar? Você está mais preocupado do que as pessoas vão pensar de você, do que se consertar com Deus, ou de receber algo novo de Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, quando o pastor faz o apelo, nem todo mundo que vem aqui na frente não significa que está em pecado. Muita gente que vem aqui na frente significa que quer receber mais de Deus. E aí você fica, ai, mas eu vou lá na frente, o que vão pensar de mim? Jesus está me encontrando. Tempo atrás teve um irmão lá na igreja que ele pregou sobre oração. Oxi. Daqui a pouco desce o Papai Noel aqui. Ele pregou sobre oração, foi 40 minutos ele falando sobre oração. E no final ele fala, existe alguém aqui no nosso meio que quer ter uma vida de oração mais profunda? Vem aqui na frente. E ele me chamou, entregou o microfone. Eu até assustei, ele me deu o microfone e fez isso aqui, ó. Aí eu falei, oxe, que menino estranho, né? Ele prega, ele mesmo faz o apelo, ele mesmo vai para frente. E depois ele falou, não, pastor, porque eu tenho que ser o primeiro, porque eu confesso que Deus me deu essa palavra, porque eu não estava tendo uma vida de oração. Sabe, aquele cara, ele não ligou, porque as pessoas iam pensar dele. Muitas das vezes a gente está deixando de receber grandes coisas de Deus porque a gente está preocupado. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Ai, será que as pessoas estão gostando de mim? Você pode ser a pior pessoa do mundo, vai ter pessoas que não vão gostar de você. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, vai ter pessoas que também não vão gostar de você. E está tudo bem, irmãos. Eu não estou falando que você tem que virar um ranzinza, tá? Dando patada em todo mundo. Mas o principal propósito nosso é agradar a Deus. É agradar o Senhor. Nem Jesus agradou todo mundo. E nunca foi esse desejo do coração dele. Por que você está querendo agradar todo mundo, crente? Nós que somos pastores, nós sabemos. A pastora Denise está ali. Os pastores aqui de Paulicéia, a pastora Eliane lá no fundo. Às vezes a gente escuta uns comentários. Uma vez aqui nessa igreja nós pregamos e o culto foi, no meu modo de vista, o culto foi legal. O culto foi bênção. Aí chegou uma irmã e falou assim, na época não era pastor, na época era evangelista. Evangelista Jean, é o seguinte, eu quero te dizer que esse foi o pior culto da minha vida. Não teve presença de Deus, a palavra foi morna, o pregador é ruim. Fui eu que tinha pregado. O pregador é ruim. Não teve conexão, não foi bom. O louvor foi péssimo, Jean. Essa igreja tá tudo ruim. E eu falei assim, minha irmã, Deus te abençoe. Mas eu quero dizer com todo respeito para a senhora, que o culto não foi para a senhora, o culto foi para Deus. Aí eu cheguei ali na porta, outra irmã me parou. Jean, eu quero dizer para você que esse foi o melhor culto da minha vida. A palavra falou comigo, o louvor tocou meu coração, Deus falou comigo. Eu cheguei aqui pensando em desistir, mas eu quero falar, Jean, eu acredito no chamado de Deus na minha vida. Irmãos, o mesmo ambiente, o mesmo culto, o mesmo louvor, a mesma palavra, 2 olhares diferentes. Imagina se naquele momento eu e a equipe, a gente ficasse preocupado em saber o que as pessoas estavam pensando. É claro que alguns feedbacks nós escutamos e analisamos, mas, irmãos, não vale a pena ficar querendo viver de aparência. Você pode enganar o seu pastor, você pode enganar a sua liderança, você pode enganar seus liderados, mas você não consegue enganar Deus. Você está achando que você está enganando Deus, Deus só está te dando corda. Não vale a pena a gente viver de aparência. Não vale a pena a gente fingir que está tudo bem. Não, eu não vou sair aqui do ministério, eu não vou sair do louvor, eu não vou sair do teatro, eu não vou sair da mídia, porque senão as pessoas vão descobrir que eu estou fraco. As pessoas vão descobrir que eu não tenho mais aquela vida com Deus. As pessoas vão descobrir que eu estou esfriando na fé. E se as pessoas descobrirem que eu estou esfriando na fé, como vai ser? Eu não vou ter mais os meus amigos, eu não vou ter mais essas conexões maravilhosas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tirar o que você faz hoje na igreja, o que sobra? Se hoje o seu pastor tirar todos os seus cargos, todos os seus afazeres na igreja, quem que é você? Nós incentivamos e acreditamos que Deus está equipando jovens para um ministério aqui.
Mas antes de fazer algo para Deus, nós precisamos todos os dias passar tempo com Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente achando que quanto mais eu trabalho para Deus, mais eu tenho dele. E na verdade é o contrário. Trabalho nunca gerou intimidade, mas intimidade gera trabalho. Porque quando Deus tiver uma grande coisa para fazer na nossa igreja, na nossa cidade, Ele não vai dar essa missão para os filhos que só trabalham e não passam tempo com Ele. Ele vai dar essa missão para os filhos que estão escondidos, passando tempo com Ele. Então hoje, tire esse véu. A glória não é mais para ser coberta, a glória é para ser revelada. Deixa Cristo revelar a glória de Deus através da sua vida. Para de viver de aparência, se arrependa e encara e abrace aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para a sua história. O segundo menino é Davi, ainda vivendo de aparência. Davi, ele estava no lugar certo, na hora errada. Por quê? Como assim, pastor? Todos os reis estavam para o campo de batalha, guerreando, e Davi resolveu ficar no palácio. Davi, ele viu uma janela, que aquela janela não era para ele, e ele começou a ser atraído por uma mulher que não era dele. Quantas janelas está aparecendo na sua frente que você está perdendo o foco de Jesus? Quantas janelas estão distraindo você daquilo que realmente Jesus tem e quer fazer? Então você conhece bem a história. Davi, ele manda o marido daquela mulher ir na linha de frente de batalha. Aquele cara não era preparado para estar ali, e aquele cara morre. Então depois de adulterar com aquela mulher, ele pega aquela mulher para ele. Entenda uma coisa, o nosso ministério não tem meio termo. Ou o nosso ministério vai gerar morte, ou o nosso ministério vai gerar vida. Nesse momento o ministério de Davi estava gerando morte. Só que Davi fica quietinho. Davi no outro dia começa a viver a vida normal. Davi, ele tem pose de rei. Davi, ele tem coroa de rei. Davi, ele tem veste de rei. Mas Davi perdeu o coração de menino. Davi perdeu aquele coração que adorava a Deus. Davi perdeu aquele coração que tinha um temor ao Senhor. E quantos de nós, quando começamos na igreja, a gente tinha um coração grato, feliz, e depois de um tempo de ter algumas coisas, das coisas melhorar, de algumas coisas acontecer, nós perdemos o coração e vivemos somente de aparência daquilo que nós achamos que construímos. Só que aí chegou um dia que Davi se encontra com um profeta e Davi é desmascarado. E Davi confessa o seu pecado. E só depois disso, Davi passa a ser conhecido um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dizer que o seu pecado não anula o poder de Deus na sua vida. Os teus erros não anulam aquilo que Jesus quer fazer na sua história. Os teus erros não anulam as promessas e os propósitos de Deus na sua vida. Mas nessa manhã, nessa tarde, você tem que abandonar todo excesso de pecado, toda palavra do passado, tudo que está segurando você, você tem que jogar fora e deixar Jesus conduzir a sua vida daqui para frente, amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Já estou terminando. Glória a Deus. Então, só para a gente recapitular os 3 pontos que denuncia que a gente está perdendo a essência, tá bom? O primeiro é se escondendo nas coisas de Deus. O segundo é brincando com os limites. O terceiro é vivendo de aparência. E aí, quando esse irmão, quando essa irmã, quando esse jovem, essa jovem chega nesse nível, começa a acontecer a síndrome do esqueceram de mim. Quem já assistiu aquele filme Esqueceram de Mim, antigo, que passava na sessão da tarde 500 vezes, e todas as vezes você assistia todo empolgado? Galera, desculpa a galera que nasceu de 2004 para cima, mas a nossa geração foi muito louca, né? A gente se contentava com tanta coisa pouca, né? Aquele suco mancha pulmão, bolacha traquinas verde, rosa, quem nunca? Eles nem sabem o que é isso, mano. Cartão telefônico, esses dias eu falei de cartão telefônico lá na igreja, a galera mais nova riu da minha cara, falou, que é isso, pastor? Aquele sorvete que vendia no centro aqui, cheio de abelha, nossa, era um sorvete por R$2 e 15 abelhas no sorvete, mas era muito bom, era maravilhoso. E tinha um filme, Esqueceram de Mim,
Lagoa Azul, Titanic, que a gente ficava com uma raiva, dava para aquela mina ter ficado um pouco na água e deixar o maluco subir no negócio lá. Mas ela não, ela só ficou em cima e o Jack morreu. Aí depois aparece ela no final lá, se lamentando, chorando, e a gente chorando igual uns bestas em casa, né? Mas tem nada a ver com a mensagem, né? Vamos terminar aqui. Então o que acontece? Começa a surgir a crise do esqueceram de mim. Você está brincando com o pecado, você está todo perdido, você está todo distante do Senhor, as coisas não estão legal. E aí você começa a botar a culpa na igreja, você começa a botar a culpa nos seus pastores. E deixa eu te falar uma coisa, agora eu estou do outro lado, eu posso falar, sempre quis falar isso. Você tem um pastor que você merece. Mas tem pra gente também, a gente tem a igreja que a gente merece, irmãos. Então é um aguentando o outro até Jesus voltar, amém? Glória a Deus. E aí você começa a botar a culpa em todo mundo é culpado. É porque, pastor, é porque o dólar está batendo R$7, por isso que a minha vida está assim. É porque eu não tive a oportunidade, é porque eu não sou bombado no Instagram. Pastor, sabe por que minha vida está desse jeito? É por causa da pandemia. Irmão, já faz 2 anos que a pandemia acabou e você está nessa desculpa ainda. Já faz 2 anos. E aí começa o tipo de cristão que está perdido dentro de casa. Os perdidos dentro de casa. Lucas capítulo 15, para a gente encerrar e poder orar nessa tarde. Para a gente poder orar nessa tarde. Lucas capítulo 15 vai contar 3 histórias que mexem muito no meu coração. E acho que você já ouviu. É a história da ovelha perdida. É a história da dracma perdida. A história do filho que foi embora e voltou. E também revela o filho que ficou em casa e que estava mais perdido do que o filho que tinha ido embora. E eu estou aqui nessa tarde como profeta do Senhor para te falar que o Senhor veio buscar ovelhas que se perderam. Talvez você é alguém que se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez você é alguém que se afastou do Evangelho. Talvez você é alguém que você já esteve aqui em cima um dia, você já queimou por Jesus, mas você passou alguma situação na sua vida que hoje você não tem mais força de voltar. Mas eu quero te dizer que Deus marcou esse dia, Deus marcou essa data, Deus marcou esse momento para falar que Ele ainda tem algo na sua vida, para falar que você é uma ovelha amada e para falar que hoje não é amanhã, não é semana que vem, hoje é dia de voltar para Jesus. Filhos que estavam perdidos, vocês estão aqui nessa tarde. Jesus te trouxe de volta para falar que Deus ainda não terminou a boa obra na sua vida. E aí essa história vai contar da dracma perdida. É a mulher que perdeu algo dentro de casa e tinha um valor financeiro. São filhos valiosos que estão sentados aqui nessa cadeira. E talvez você ache que ninguém liga para você. Talvez com razão você foi desprezado, talvez você foi humilhado, talvez cometeram alguma injustiça com você, talvez você não teve alguém para conversar com você, talvez você não teve alguém para trocar uma ideia com você e você foi distanciando. E hoje você está aqui na igreja, mas você se sente sem valor, ninguém te valoriza mais, parece que você está escondido. Mas talvez eu, o missionário Edmar, pastora Zeneide, talvez nós podemos errar com você, mas existe um Deus que é bom Pai, que Ele vê valor em você, Ele não erra com você. Eu quero dizer que o mundo está tentando te comprar, mas você já foi comprado pelo sangue de Jesus, você é valioso para Ele. Nessa tarde o Senhor está aqui para dizer que o seu coração é valioso demais para Ele te perder para o mundo, para dizer que o preço já foi pago para Ele te perder para Satanás, e para dizer que chegou o dia de você ter um encontro com Jesus. Deixa eu te falar, você não serve o Deus dos seus pais, você não serve o Deus dos seus pastores, você tem que conhecer o Deus como seu Pai, aquele que pode mudar a sua história. Deus não usa ninguém, Deus não quer um relacionamento terceirizado com você. Deus quer ter um relacionamento face a face, de intimidade através da pessoa do Espírito Santo. E o último é sobre os irmãos. Quer ver um sinal que você está perdido dentro da igreja? É quando você escuta que alguém se afastou de Jesus e você fica feliz. Que bom, não gostava daquela pessoa mesmo. Todas as vezes que eu escuto aqui na cidade que pastor fulano de tal
se desviou e desistiu. Eu sempre falo, poderia ser eu. Porque ninguém começa o ministério pensando em desistir. Ninguém vem para a igreja pensando em desistir. Ninguém desiste porque quer. Saiu da igreja, nunca foi da igreja. Quem é você para falar isso das pessoas? Eu sei o que é passar um período afastado. Eu sei o que é a gente tentar vir para a igreja e não ter força. Eu não estou passando a mão na cabeça de quem errou, não é isso. Mas se você escuta, se as pessoas que nós perdemos não faz nada no seu coração não fica entristecido, é o sinal que você está perdido também. É o sinal que alguma coisa precisa mudar aí dentro. Porque nós podemos dar uma repreensão, mas a nossa dose de amor tem que ser maior do que a nossa dose de repreensão. Todas as vezes que eu vejo alguém que desistiu, eu olho para dentro de mim e eu falo, poderia ter sido comigo. Ninguém começa um projeto, irmão, tentando fracassar. Ninguém abre uma empresa para falir. Ninguém começa uma faculdade para não terminar. Ninguém começa uma vida com Deus para desistir no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu que fez essa pessoa perder a essência. E esse menino, ele sai, ele gasta tudo e ele percebe. Ele percebe que o melhor lugar é voltar para o pai. O interessante é que o texto vai falar que o pai em nenhum momento fala, não, você tem que ficar aqui. Não, eu te seguro. Não, o pai não fica exigindo para ele ficar. Porque o pai sabe que aquilo que o filho buscava, ele só encontra no lugar, na casa do pai, nos braços do pai. Aquilo que você busca no mundo, você não vai achar, sabe? Porque aquilo que preenche seu coração só existe aqui na casa de Deus. Só existe aqui através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Só existe em Jesus. Não tem como você subir ali no McDonald's e buscar 1 quilo da presença de Deus. Não vende. Não tem como você descer aqui no Açaí, no Atacadão e buscar 1 quilo de alegria. Não existe. Mas eu quero dizer que a presença de Deus está aqui nesse lugar. Eu quero dizer que a alegria do Senhor é nossa força. Eu quero dizer que tem vida de Deus para sua vida. Eu quero dizer que tem poder dos céus para sua história. E não é comprado, é de graça, porque o preço já foi pago. Então para de procurar no mundo aquilo que Jesus já tem aqui para você. E o outro é o filho que ficou em casa, que vê o pai voltando, que vê o outro irmão voltando e faz festa, e ele não está preocupado em ir lá e dar um abraço no irmão. Ele está preocupado em falar para o pai, esse aí gastou tudo, o senhor está fazendo festa, e eu que sempre estive aqui. Aí o pai responde, mas tudo que eu tenho é seu. É alguém que se perdeu dentro de casa, irmãos. É aquele tipo de pessoa que fala, nossa, mas eu estou 10 anos aqui na igreja, eu estou 5 anos aqui nessa igreja, e fulano de tal chegou ontem, e já está fazendo as coisas, esse dia estava pecando, mas já está fazendo as coisas. Que é isso? Não, nosso coração não tem que ser esse. Nosso coração tem que ser de alguém que celebre, sabe, se alegra quando vê Jesus movendo através da vida de nossos irmãos, na vida de outras pessoas. Esse texto ele revela a ovelha, ele revela a dracma e ele revela os irmãos que estão perdidos. Mas sabe o que ele revela também? Ele revela através da ovelha que existe um bom pastor. Ele revela através da dracma que existe uma casa. E ele revela através dos filhos pródigos que existe um pai que está disposto a cuidar do nosso coração. E nos dias que você estiver fraco, nos dias que você não conseguir, que você ore e fala, pai, vem me buscar, porque eu preciso novamente ser encontrado pelo Senhor. Nessa tarde, Jesus veio encontrar seu coração. Vamos colocar de pé em nome de Jesus?